A paz do Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Carta aos Romanos, que apóstolo Paulo escreveu. Amados, ali, o apóstolo Paulo dizendo o quê? Que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Sim. O Senhor quebrando os corações de quem Ele quer. Endurece os corações de quem Ele quer. Ou seja, o Senhor derrama a sua misericórdia a quem Ele quiser. Não, a honra, a glória não é nossa, é de Deus. E se estivermos orando para que pessoas venham amolecer os corações, não é mérito das pessoas no qual Deus amoleceu, e não é mérito nosso que oramos, mas sim foi mediante a maravilhosa graça de Deus, a soberania e a autoridade de Deus. Aleluia. O Senhor derrama misericórdia a quem Ele quer. Mas cabe o quê? A mim e a você o quê? Orarmos, clamarmos sim por pessoas que a gente vê que não estão bem posicionadas com Jesus Cristo, pessoas que não conhecem a Jesus, a gente declarar a palavra de Deus, né? Do livro de Romanos, capítulo 9, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor é aquele que amolece, né? Quebrando os corações de quem o Senhor quer, endurece também os corações de quem o Senhor quer. E apóstolo Paulo ali dá como exemplo Moisés, né? Os faraós com os faraós, exatamente. Deus endurecia os seus corações e Deus amoleceu também. E amados, não é mérito meu, nem de ninguém, é de Deus. Se uma pessoa teve um quebrantamento de coração, foi porque Deus quis. Deus derramou a sua misericórdia. Mas a palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, sim, mas não são para todos, para quem o Senhor quer, porque tem muitas almas aí sedentas com fome de Deus. E Deus quer nos usar sim, como a sua palavra diz, como ceifeiros, né, na seara. A seara é muito grande. Tem muitos que nem conhecem, país aí que nem conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. E eu creio que muitos irão ouvir ainda. E o Senhor quer nos usar, mas muitas vezes também o Senhor faz lá. O Senhor o Senhor faz ali, ó, um encontro entre a pessoa e Deus. Exatamente. Ou faz uma pessoa entrar numa igreja e de repente ali, ouvindo uma palavra de Deus. Muitas vezes nunca entrou numa igreja. E o Senhor quebranta ali o coração. O Senhor derrama ali a sua misericórdia. Mas é a quem o Senhor quer. Como também a palavra de Deus diz que não há coração duro que o Senhor não amolece. Não há. Por mais que muitas pessoas falam, nossa, essa pessoa tem um coração muito duro. E aí, quando verdadeiramente a misericórdia de Deus se derrama sobre essa pessoa, a vida dessa pessoa, quando verdadeiramente o coração da pessoa é o quê? Quebrantado, amolecido por Deus, aí muitos ficam impactados. Muitos o quê? Que conheceu a pessoa antes, não imagina, não consegue nem imaginar. Fala, meu Deus, foi um milagre, meu Deus, o que aconteceu? Essa pessoa, nossa, como mudou. A mudança em Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, amados. Sim, aleluias. Ou muitas vezes vê uma pessoa ali, né, já onde Deus derramou a misericórdia, onde Deus amoleceu o coração, quebrantou, e a pessoa conta o testemunho da onde Deus a tirou, as pessoas vão o quê? Ficar de boca aberta, falar, meu Deus, não acredito que essa pessoa era assim, fazia isso. E Deus vai lá e tira do lamaçal, do charco de lodo do pecado.
E amados, não que nós não devemos orar. Sim, deveremos continuar orando por essas pessoas que nós venha pedir para Deus quebrantar, né, os corações de muitos, ter misericórdia de quem Ele quer. Mas tenha misericórdia dessas pessoas, Deus. Sim, nós devemos orar, sim. De Gênesis, Apocalipse fala do poder da oração. Aleluias, glórias a Deus. Mas eu vejo um tempo, eu continuo vendo esse tempo, amados. E Deus sempre falando comigo. É um tempo que o Senhor brada fortemente no meu coração, aos meus ouvidos, correções, correções. E não estão havendo renúncias dos pecados. Pecados esses. Mas que são pecados, Lidiane? O que a Bíblia, Deus condena como pecado. O que Deus diz que é pecado. A blasfêmia, apostasia, mentira, as pessoas falarem mentiras e muitos mentem que nem percebem, infelizmente. A fofoca, calúnias, difamações, zombarias, soberba, arrogância. Os embriagados, diz que não herdarão. Tudo lá, só lê o livro de Gálatas, capítulo 6. Também lê lá a palavra que diz quem não herdará, né, o reino do céu. Profanos, pecados da prostituições, do homossexualismo, do adultério, não herdarão. E aí a gente pode até se perguntar, nossa, por que muitas pessoas que já se dizem convertidas continuam nessa prática pecaminosa? Porque muitas vezes confessou Jesus com a boca, mas e seu coração não? Não está cheio de Jesus. Não estão limpos do pecado. Confessou ali, da boca para fora. E onde Deus não derramou sua misericórdia. Sim. Exatamente. Mas muitos amados têm se comprometido, têm se posicionado com Deus. Muitas pessoas que estão vindo agora, que estavam aí, na bagunça, no charco de lodo do pecado, e verdadeiramente estão tendo um bom posicionamento, sendo libertos do pecado, aleluias, de toda a condição mundana, de toda a sujeirada do pecado, e verdadeiramente ter se comprometido com Deus, em obediência, vivendo em santidade a Deus. Mas não são todos, não. Não. E nem todos herdarão o reino do céu. E nem todos aqui nessa terra estão vivendo bem, na paz de Deus, na alegria do Senhor, porque estão mortos espiritualmente, na condição pecaminosa. E cabe a mim e a você que conhece e vive a palavra de Deus, porque muitos têm pregado. Até ganham almas, sim, operado milagres, orando por uma pessoa, a pessoa é curada. E por isso que num grande dia a Bíblia diz que nós teremos grandes surpresas. Os dons são revogáveis. Muitas vezes a pessoa está endemoniada e ali curando pessoas. Exatamente. E amados, entregando aquelas profecias, e pregando a palavra à risca, mas não tem uma vida bem posicionada com Deus Pai Todo-Poderoso. Vivem uma mentira. Infelizmente, tem muitos.
Muitos assim. Mas eu creio fortemente, o Senhor brada meu coração. É o tempo que máscaras já estão caindo e vão cair ainda mais. Onde o Senhor já está trazendo muitas coisas que estavam em oculto. E o Senhor trará ainda mais. Eu não acredito que Deus é um Deus que faz passar vergonha. Opa, Deus não faz ninguém passar vergonha. É devido o quê? A nossa colheita. Nós vamos colher o que estamos plantando. Exatamente. São resultados do que você está vivendo, do que eu estou vivendo. Eu estou vivendo obedecendo a Deus? Você está? Então se prepare, porque você vai colher acontecimentos, uma boa colheita, sim. Agora, se está colhendo pecados, fazendo mal para os outros, mentindo, fofocando, operando com falcatruas, falsidades, hipocrisias. Pecados, amados, sim. Adultério, prostituição, fornicação, pessoas que namoram, são noivas e têm relações sexuais. É o pecado da fornicação. Não terá uma boa colheita. Pode ter certeza que vai ser infeliz no casamento, principalmente os que conhecem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e vos condenará. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Sim. E infelizmente, muitas pessoas que dizem que conhecem Jesus, têm comprometimento com Jesus Cristo, com a sua palavra, está aí no noivado tendo relações sexuais, no namoro tendo relações sexuais, ou saindo e sai com o outro e tendo relações sexuais. Falam palavrões, amaldiçoando seus lares, seu trabalho, seus filhos, seu casamento. Sim. E acho que a palavra de Deus, não. Deus é só amor, Deus é só bênçãos e milagres. Eu não acredito que Deus faria isso. Eu não acredito. Então você precisa estudar as escrituras. Sim, e pedir para Deus abrir o seu entendimento toda vez que for ler as escrituras. Pessoas que não tiveram uma verdadeira experiência com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, muitas vezes estão dentro de igrejas, dando glórias a Deus, e aqui e aquilo outro, mas tudo aparência. Porque por dentro estão todos corrompidos. Muitos, não todos. É tempo de correção. E o milagre o Senhor também faz a quem Ele quiser. O Senhor faz milagre para um ateu. O Senhor faz milagre para o cristão, para o católico, para o bandista, para o espiritista. O Senhor faz milagre para quem Ele quer. Mas é claro que o Senhor se compromete com quem tem compromisso com Ele. Sim. Eu tive uma professora que ela era muito ateia. Ela já teve 2 milagres de Deus e ainda assim não acreditava em Deus. E ela contou lá pra gente. Na época eu era católica, não era cristã. E ela falava que a mãe dela, falando, é Deus se apresentando a você. E aí a mãe dela se reunia lá com as amigas de orações. Eu falava, hoje Deus me fez ter esse discernimento de entender que a mãe dela era uma cristã. Só o jeito, que a pessoa fala, a gente percebe. E uma pessoa que tem o quê? Comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos faz discernir quem verdadeiramente tem compromisso com Deus
vive em obediência a Deus. Mas não cabe a mim e a você ficar fofocando para um, para outro, que aquela pessoa não tem. Cabe a nós fazer o quê? Vamos orar. Para que o Senhor derrame, venha ter misericórdia. Amém? É tempo de nos corrigirmos, amados. Todos os dias. Em obediência a Deus, bem posicionados com Deus. Amém.